Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Sérgio Santos e é um prazer estar aqui com vocês mais essa noite para o nosso Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre julgamentos, tá? E para aqueles que ainda não nos conhecem, não têm acompanhado ainda a nossa série de Evangelho no Lar, o nosso objetivo é trazer sempre a mensagem de Jesus, refletir um pouco sobre ela e mostrar que existe ciência, pesquisa que se adapta hoje à nossa realidade, sendo conectada com esses ensinamentos belos e sagrados do Mestre dos Mestres, né? Jesus Cristo. Muito bem, para darmos início então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos mais esta semana para aprendermos com o Teu Evangelho, a Tua Boa Nova e com a conexão que a ciência, o intelecto, a mente, que vem da inspiração de mais alto, nos permite aprender, crescer e elevar para o objetivo final dessa encarnação, que é o desenvolvimento íntimo e pessoal de cada um. Abençoe e olhe pelas dores, necessidades de cada um que acompanha, Senhor, encarnado ou desencarnado, este nosso Evangelho. E que juntos possamos fazer um mundo cada dia melhor e regenerado. Que assim seja. Muito bem, então, como nós temos feito, nós vamos começar lendo um trecho do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, comentado por Emmanuel, tá? E o trecho de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 6, versículo 37. Não julgueis, e de modo nenhum sereis julgados. Não condeneis, e de modo nenhum sereis condenados. Absolvei, e sereis absolvidos. Compaixão sempre. Perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim como existem pessoas aparentemente sadias, carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes para a intervenção necessária, há criaturas supostamente normais, portadoras de estranhos desequilíbrios, aos quais se lhes debitam os gestos menos edificantes. Compadece-te, pois, e estende os braços para a obra do auxílio. Muitos daqueles que tombaram na indisciplina e na violência, acabando segregados nas casas de tratamento moral, guardam consigo os braseiros da angústia que lhes foram impostos em dolorosos processos obsessivos pelas mãos imponderáveis dos adversários desencarnados de outras existências. E quase todos os que esmorecem no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram por tempo enorme na intimidade do próprio ser a agonia e a tensão da resistência às forças do mal, sucumbindo muitas vezes à míngua de compreensão e de amor. Para todos eles, os nossos irmãos caídos e delinquentes, volvamos assim pensamentos e ação tocados de simpatia, recordando Jesus, que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos os certos de que também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos, em verdade, saber em que obstáculos do caminho os nossos pés tropeçarão. Que assim seja. Bem, esse Evangelho bendito, ele vem nos alertar: compaixão sempre.
Quem de nós que está aqui ainda neste mundo de provas e expiações, que ainda não tem muito o que melhorar, aprender e crescer na sua intimidade? Alguns já percebem mais claramente quais são as necessidades de trabalho íntimo, moral na sua alma, no seu ser. Outros, nem tanto. Mas todos nós temos um passado que muitas vezes não lembramos. Isso significa que marcas, defeitos, problemas, tendências, dificuldades íntimas, morais, intelectuais que trazemos para essa encarnação são sim resquícios de erros que nós trouxemos, que nós já cometemos. Às vezes, nós ainda temos tanto para recuperar que Deus nos dá misericórdia de não ter que resgatar tudo de uma vez, porque seria pesado demais e muito difícil de conseguirmos vencer. Então, às vezes nós trazemos uma certa dificuldade maior para o lado sexual, intelectual ou de questões, facilidades na aquisição financeira ou na liderança, e passamos por essas dificuldades de uma certa forma, esperando que vencendo, que sendo bons e seguindo o ensinamento do Evangelho, que é amar, respeitar, distribuir na caridade e no amor, mas vivenciando profundamente o que nos é emprestado. Porém, muitos irmãos ao nosso redor estão sob ataque ferrenho. E assim como nós, no passado, ou quem sabe ainda no futuro, quiçá ainda nessa encarnação, passam por tentações difíceis, aperto de outros planos e desse plano de encarnação. Isso quer dizer que, às vezes, alguns irmãos caem, não aguentam, seja por falta de amor, de amparo, por não ter o apoio familiar, seja por qual motivo for, caem e aí cometem uma delinquência, um erro, uma atitude prejudicial para a sociedade e às vezes são punidos, às vezes são pegos, às vezes não. Mas a verdade é que esse irmão muitas vezes simplesmente tem defeitos iguais os nossos e diferente da nossa estadia no momento, ele teve uma queda e está, às vezes, recolhendo os frutos daquela queda, daquele erro. O ensinamento de Jesus, no final das contas, é: busque não julgar, busque sempre amparar, ser cortês, ter empatia, se colocar no lugar da pessoa. Ore por ela, faça o bem, porque a gente nunca sabe a nossa pedra de tropeço ali na frente e quanto amparo e misericórdia do outro nós precisaremos. Neste mesmo sentido, nós temos hoje a continuação do nosso Evangelho com o livro Jesus no Lar, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo irmão amado Neo Lúcio. E o tópico de hoje é o tópico 10, o juiz reformado. Vamos lá. O juiz reformado. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André, muito franco, não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos acerca do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, o homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino na vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta sobre os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento para não sermos vitimados por nós mesmos,
seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência à paciência e a bondade à bondade. E transcorridos alguns instantes, contou. Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existia um magistrado austero e violento, em destacada cidade, do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sobre a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número de soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora um rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob a pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões, com pesadas multas de toda a espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado alta noite à casa de um filho enfermo, foi aprisionado sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por temível ladrão, ele foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador, atribulado, reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às suas funções que lhe competiam, ergueu sobre a tribuna um benefício a todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Lá fora brilhavam as estrelas retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o Mestre Jesus concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Que assim seja. Amém. Ai, ai. Bem, essa passagem linda do livro Jesus no Lar, ditada pelo Nélio Lúcio, nos traz uma reflexão importantíssima que corrobora o Evangelho lido. Às vezes nós temos boas intenções, mas as nossas boas intenções estão muitas vezes no nosso pensamento, coração, sentimento, mas não se manifestam exatamente da forma como nós desejamos. Por isso, o cuidado no julgar, o cuidado no emitir pareceres sobre os outros, sobre as situações que nos cercam, sobre o que acontece. Muitas vezes nós desconhecemos a realidade inteira que conduziu a uma determinada situação. E, como bem ensinou esse juiz, às vezes nós emitimos pareceres e pessoas ao nosso redor podem passar a se afiançar com base naquela nossa opinião e parecer e fazer julgamentos, tomar certas atitudes que, numa segunda análise, são nossa responsabilidade.
Isso é muito sério, porque às vezes um comentário, uma opinião, uma brincadeira perto de uma criança, de um subordinado, de um estudante, de um aluno, de alguém que respeita a tua opinião, pode acabar gerando situações práticas difíceis. E nós somos corresponsáveis por isso. No fim das contas, o mestre nos ensina que não devemos julgar para não sermos julgados na mesma medida. E que somente aquele que vivenciou na pele os dissabores, as dificuldades do dia a dia e aprendeu a amar com essa vivência, pode emitir algum parecer mais parecido com a vontade do Pai. Isso implica que a grande maioria de nós não está ainda preparado para emitir opiniões em certas áreas que nós não temos expertise e amor suficiente para falar sobre. É até difícil em alguns aspectos, porque nós precisamos na prática, né? Nós aqui refletindo sobre isso, sobre o Evangelho, fazendo um comentário, isso quer dizer que nós temos, que eu, como um mero comentarista ou narrador de algumas histórias, tenho expertise maior? Não, eu não tenho condições para ser superior e emitir pareceres e definições sobre nada e ninguém. Mas nós temos que fazer nossa parte. Nós temos que nos esforçar para entrar e estar no caminho, né, de aprender, de ensinar, de auxiliar, mesmo ainda não estando na perfeição. Porque perfeição, se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui neste plano, neste mundo. E os anjos carecem de nós que estamos nesta frequência, até mesmo para influenciar todos aqueles que nos cercam. Então, todos nós temos sim que agir e ter atitudes, mas isso é muito diferente de julgar e condenar pessoas pelos equívocos que elas cometem. Se nós não cometemos aquele, cometemos um outro. Se nós ainda não erramos em um aspecto, pode ser que na frente cometamos erros naquele mesmo aspecto. Então, respeito, empatia e amor são palavras de ordem para aquele que quer seguir a boa nova, o Evangelho de Jesus. E dentro deste contexto, hoje nós trazemos um estudo científico, que é esse aqui, tá? Eu vou ler para vocês o título e o autor, vou tentar chegar um pouquinho mais perto. E o título desse artigo é: quanto mais você julga, pior você se sente. Atitudes julgadoras faz com que aquele que está emitindo, né, a experiência, a opinião, tenha maiores chances ou predisposição para depressão e ansiedade. Esse artigo científico ele foi publicado no ano de 2019 no Journal, que tem a revista, né, que tem como título Personality and Individual Difference, ou seja, personalidade e diferenças individuais, tá? E foi publicado pelos autores, a primeira autora Barbara Barcaccia e o último autor Marco Salvati, que são italianos. Muito bem. O que esse artigo científico nos traz sobre essa nossa reflexão de hoje? Esse artigo ele faz uma revisão de vários achados da literatura para chegar a uma conclusão muito importante. Todas aquelas pessoas e os artigos científicos que fizeram avaliação de populações e observaram a correlação, tentaram associar ansiedade e depressão com alguns fatores, observaram no final das contas que todos os que são mais julgadores apontam o dedo, indicam os defeitos, as falhas do outro, do próximo, seja com relação a sentimentos, a forma de agir, a forma de pensar, a forma de sentir alheia,
tem uma predisposição, uma chance muito maior de desenvolver depressão e ansiedade. Ou seja, julgar, além de espiritualmente, na prática evangélica, nos trazer prejuízos porque seremos julgados da mesma forma, também traz malefícios para a nossa saúde, para o nosso corpo, para a nossa mente. Ou seja, pode nos predispor muito mais a nos tornarmos tristes, depressivos e ansiosos. Ou seja, mais um motivo comprovado cientificamente para não julgarmos os outros. Se queremos julgar, façamos o julgamento de autoanálise, de autoavaliação, porque esse tem utilidade. Esse, quando você reconhece um erro, um defeito em si, você pode agir para modificar. No outro, é responsabilidade do outro, exceto se alguém te pedir uma opinião, um conselho, e ainda assim depende muito da forma como isso é dito, tá bom? Então, reflitamos todos sobre isso. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento? Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse evangelho bendito que nos ensina tão valiosa lição sobre julgar, sobre aprender e vivenciar as análises dos comportamentos nossos e alheios. Que os bons anjos e mentores nos guiem e inspirem, recebam as graças de mais alto, olhe por aqueles que mais sofrem e precisam de amparo, Senhor. Que nós consigamos ser luz no caminho daqueles que nos cercam. Façamos a nossa parte para auxiliar este mundo nessa transição planetária. Gratidão, que as bênçãos de mais alto caiam sobre todos que assistem e sobre os anjos e mentores de cada um. Que assim seja. Gratidão eterna a todos vocês que nos acompanham. Agradeço por mais essa semana. Namastê e até a próxima.